Olá, tudo bem? E agora a gente vai falar sobre a diferença entre dois tipos de investimento. Fundo de investimento em ações e investir em ações, normalmente via home broker. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Arthur Rocco, consultor financeiro, que está aqui ao meu lado no UOL Economia. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Anny. Arthur, vamos por partes. Explica pra gente o que é um fundo de investimento em ações e depois você vai contar pra gente como investir em ações via home broker. O que é um fundo de investimento em ações? Muito bem. Começar com os fundos. Fundo de ações são aqueles fundos onde um administrador capta vários cotistas, cada um entra com um pouquinho de dinheiro e esse montante, esse fundo arrecadado, esse montante de dinheiro é investido na compra de ações. Esse gestor, ele administra esse portfólio de ações e ele é um profissional treinado, conhecedor do mercado, que sabe a hora de comprar e a hora de vender. E o investidor pode ficar relativamente tranquilo. Ele acompanha o desempenho da rentabilidade dele, acompanha a empresa nas quais ele investe, mas ele tem uma certa tranquilidade. A tranquilidade é relativa por ser um mercado de renda variável, mas ele acompanha as cotas, a valorização, a variação das cotas, né, daquelas cotas que ele adquiriu daquele fundo, né, e ele acompanha também o portfólio da empresa, onde que esse dinheiro todo está investido, quais são os papéis que fazem lastro a esse fundo de ações. E, Arthur, qual que é a diferença desse tipo de investimento, um fundo de ações, para eu investir em ação via home broker, diretamente? Home broker, ao invés do investidor comprar cotas, ele vai direto a uma corretora de valores e ele adquire, com o dinheiro que ele tem, ele adquire diretamente as ações. Ele não é cotista, ele é dono das ações. Ele passa a ser proprietário das ações. Para um pequeno investidor, valor 10, 15 mil reais, os custos dessa transação via corretora acabam sendo muito maiores do que através de um fundo de ações. Quais são as taxas que um fundo cobra? Quais são as taxas que você paga no home broker? O fundo de ações, normalmente, a média de mercado hoje gira em 2,5% de taxa de administração ao ano. Né? Então, isso conta tudo? Emolumentos conta tudo? Não, fundo de ações. Fundo de ações só tem esse tipo de taxa? Isso, esse tipo de taxa, esse tipo de cobrança. E aí já está, todos os emolumentos e as corretagens fica por conta do fundo de investimento, já tem diluído dentro dessa taxa de administração. E o fundo, por ser grande, por ter um valor muito grande de recursos, eles conseguem melhores negociações com as corretoras. Então, repete, quanto dá de taxa o fundo de ação, em média? O fundo de ações cobra, em média, 2% de taxa de administração ao ano. Existem alguns fundos no mercado que cobram, além da taxa de administração, uma taxa de performance. Então, alguma coisa assim, vamos supor, superou em 10% a pontuação do Ibovespa, se for o comparativo, cobra-se o fundo ganha 20% dessa rentabilidade adicional, chama-se performance. No caso do home broker, quais são as taxas que a corretora cobra? A corretora normalmente, a Bovespa tem uma tabela de sugestão, sugerida, eu trouxe até uma colinha aqui, né? Hoje é 0,0345% por ordem. Né? Então, de compra ou de venda. O que parece pouco, mas quem negocia muito... Isso. E, além disso, tem a taxa de corretagem. A corretagem vai de R$ 2,70 até R$ 25,21, Nossa. Mais 0,5%. Imagina que uma poupança renda 0,5% ao mês, na entrada, numa ordem, você já está pagando a rentabilidade da poupança sobre o seu valor. Por isso que você está falando que para um investidor com menos de 10, 15 mil reais, talvez não valha tanto a pena operar via home broker, né? Exatamente. É verdade. E me diz outra coisa, qual desses dois tipos de investimento, o fundo de ações ou as mesmas ações via home broker, é mais transparente? Tem alguma coisa em relação à transparência, Arthur, que possa ter mais controle por parte do investidor? A transparência, ela se dá através da abertura que o gestor propicia, deixa disponível ao cotista, do portfólio da carteira. Se o cotista não está satisfeito com aquele portfólio, ele acha que está pouco agressivo ou muito agressivo, enfim, está fora do perfil, ele simplesmente resgata as cotas e ele pode aplicar em um outro fundo que seja mais adequado às necessidades dele. Né? Então, a transparência vem do portfólio, do prospecto do fundo, que já tem descrito tudo que o fundo vai fazer,
não é? E isso facilita bastante a administração, inclusive a rentabilidade, a variação, a rentabilidade das cotas. Ótimo. Do ponto de vista de dividendos, Arthur, qual das duas modalidades de investimento, fundo de ação ou as comprações e vender via home broker, distribui maiores dividendos? Há diferença nos dividendos? Não. Os dividendos são distribuídos pelas ações, pelas companhias, né, que têm ações na Bolsa, e os dividendos é creditado na conta dos proprietários. Do minoritário. Não fica, por exemplo, com o gestor do fundo. Isso não? Não. Tá. Entra no patrimônio. Se for no caso do fundo de ações, como o fundo é o proprietário daquelas ações, aqueles dividendos entram no montante, no bolo das ações, aumentando o patrimônio líquido do fundo. Nos dois casos, no fundo e no home broker também. No assim. fundo. No home broker, a diferença é que os dividendos vêm direto para a conta do cliente. Arthur, muito obrigado por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Até a próxima. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Dessa vez aqui no All Economia, a gente falou a diferença entre um fundo de ação e operar ações via home broker. Até a próxima.